Gente, eu fiz um vídeo falando sobre alguns suplementos em cápsula que eu tomo. Eu fiz um vídeo rápido para ser esses videozinhos, né, shorts. E agora eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo, mas não tão longo, para falar sobre esses suplementos. Eu fui no geriatra, tá, gente? E não, olha, o geriatra não é esse... É preconceito, tá? Falar que é médico de idoso, porque pra mim, gente, foi maravilhoso ir, de verdade. E eu não sou idosa ainda. Ai, Renata, mas parece. Parece, mas no RG ainda não sou, tá? Não vai demorar muito, mas eu ainda não sou, não. E eu fui, gente, e foi maravilhoso, porque assim, levei algumas queixas pra ele, e assim, ele ouviu todas elas e ele quis me ajudar, entendeu? Eu não tive que como que eu vou dizer isso? Aceitar, tá? Conviver com as minhas queixas, tá? Então, assim, a primeira coisa que ele me receitou, gente, foi berinjela em cápsulas, tá? E, assim, o que acontece com a berinjela em cápsula, que é essa aqui, tá? Você pode procurar, tá? Melhor preço, essas coisas, tá? Não é nada que precise de receita para comprar, são suplementos, tá, gente? Então, a berinjela, o que acontece? Vocês sabem, não é segredo, nunca escondi de ninguém que eu já tive câncer no intestino, tá? Foi um pólipo que malignizou. E por que isso tudo aconteceu comigo? Intestino ruim, gente, muito ruim. Então, assim, eu tenho que... eu não sou neurótica com alimentação, tá? Mas eu como certas coisas para regular o meu intestino. E essa cápsula de berinjela, a primeira coisa, né, dele ter me receitado ela, foi que para regular o intestino, tá? Só, gente, que ela é maravilhosa, tá? Esses suplementos, gente, eles são maravilhosos. Por quê? Vai ajudar a controlar o colesterol, se você tem problema de colesterol alto, tá? Acaba ajudando na perda de peso, tá? Porque se regula seu intestino, gente, não é que você pode comer 50 quilos de comida, de coisa gordurosa, de coisa com muito açúcar, que não é emagrecedor. Vai auxiliar na perda de peso porque trata outras coisas em você e você acaba perdendo peso, tá? Porque a primeira coisa que faz é melhorar o intestino. Então, quando melhora seu intestino, gente, você vai ficar mais leve, acredite. Vai desinchar, tá? Porque, inclusive, ela tem efeito diurético também, tá? Que foi uma coisa que eu reclamei bastante também de me sentir inchada, tá? Muitas vezes. Tudo inchado, sabe? Então ela tem esse efeito diurético. Tanto que assim, eu vivo com a garrafinha de água, que é a melhor coisa que tem pra você se manter hidratado, gente, é ficar com a garrafinha d'água, com um copinho de água, bebendo aos pouquinhos, tá? Não adianta tomar litros e litros de água de uma vez. A hidratação real, ela ocorre com você tomando de pouquinho em pouquinho, né? Num dia inteiro, por exemplo, você tomar, sei lá, 2 litros, 3 litros de água. Não passar o dia inteiro sem beber água, de repente vai lá e toma 2 litros. Isso aí não, né? E é isso. E ajuda também a controlar açúcar, tá? Mas é aquela coisa, auxilia, né, gente? Não é que vai fazer milagre. Uma outra coisa que eu também estou tomando é espirulina. Tá, gente, ó, tá a etiqueta bem na frente aqui, tá? Da espirulina. Mas assim, o que acontece em relação à espirulina? Ela vai ter vários benefícios, ela assim, é antioxidante, ela é anti-inflamatória, tá? Então, assim, nessa questão aí de desinchar e tal, e ela fortalece o sistema imunológico. E, assim, o que tava acontecendo comigo? Tava gripando demais, gente. Demais. E, assim, minha rinite não parava de atacar, sabe? E o que eu tinha que escutar? Ai, tem gente que tem rinite crônica, gente, essa cadeira vai descendo. Eu acho que eu tenho que... Tem um gás, né, nessas cadeiras, assim, que a gente tem que trocar de tempos em tempos. E o que eu tinha que escutar? Ai, tem rinite que é crônica.
Ah, é assim mesmo. Ah. E você vai no médico, muitas vezes eles ficam tratando sintomas e eles não procuram ver por que você tá gripando tanto, né? E aí hoje, por exemplo, a minha rinite está atacada, mas tem motivo para isso, né? A gente fica de férias, viaja, quando a gente volta, a gente vai limpar em cima de armário, né? Aí não tem jeito também, né? Não tem espirulina que vai resolver. Mas enfim, o geriatra, ele me escutou e ele quis tratar as causas. E uma outra coisa, gente, que eu reclamei bastante foi de fadiga. Sabe quando você já acorda cansada? Um desânimo, assim, absurdo. E eu sei, assim, que a alimentação é muito importante nisso, gente. Mas nem sempre a gente tem tempo de se alimentar de forma saudável. Sabe? Às vezes não dá tempo nem de comer, que dirá de forma saudável. E aí, falei, olha, me falta, assim, disposição. Tô sentindo muito cansaço. Tudo bem que eu tava trabalhando num lugar que tava me causando um estresse, assim, absurdo. Mas a gente não pode deixar isso afetar a gente, né? A qualidade de vida da gente. E aí, ele me receitou coenzima Q10. Essa aqui é com vitamina E, tá? O que acontece? Primeiro, ela é um antioxidante. Ela promove recuperação muscular, tá? Ela reduz a fadiga e ela melhora a performance da gente durante os treinos. E assim, o que acontece? Já ouvi de alguns médicos que o que me salva é fazer musculação e muitas vezes na semana, gente. Porque eu consigo fazer muitas vezes na semana, porque eu já entrei numa daquilo ser da minha rotina, virou um hábito. Quando eu não vou, eu me sinto até estranha. Mesmo sendo um dia de descanso, que eu me proponho a não ir, porque eu tenho que fazer outras coisas mesmo, porque eu já fui ontem, então qual o problema não ir hoje, se eu vou amanhã de novo, né? Mas enfim, eu me sinto mal quando eu não vou, gente. Parece que o meu dia não foi produtivo, é muito estranho. E eu já falei com vocês num vídeo. Quando eu vou na academia, eu consigo fazer várias coisas. Quando eu não vou, parece que eu não fico disposta. É muito estranho. Mas enfim, achei a coenzima Q10 maravilhosa, tá? E me indicou também colágeno, gente. Mas esse colágeno aqui, que ele me indicou, é do tipo 2, tá? O que acontece? Eu senti melhora na minha pele, senti melhora no meu cabelo. Meu cabelo cresceu, assim, absurdos. Mas eu acho que isso daí é um efeito secundário. Porque, gente, uma outra coisa que eu reclamei com ele. Eu tava sentindo uma dor absurda aqui no ombro, gente. Mas uma dor que ela tava tão intensa que o médico que me atendeu no pronto-socorro, ele me receitou um remédio à base de morfina, tá? Não, a base de morfina não, desculpa. Que teria o efeito de morfina, porque era um analgésico muito forte. Só, gente, que não dá pra viver assim, né? De analgésico forte. E aí eu peguei e fui procurar ortopedista, essas coisas. E aí, gente, fizeram uma série de exames. E como eu já tive câncer, gente, a primeira coisa que já pensaram foi em câncer, foi numa metástase, alguma coisa assim. Eu fiz um tanto de exame que vocês não têm noção. Gente, meus cachorros estão fazendo um fuá aqui. Não se encontrou nada. E aí, o que fizeram, gente? Pegaram e me deram analgésico. Sabe assim, tipo, conforme-se com isso, tá? Na hora que estiver doendo, você toma esse analgésico aqui e, né? Viva assim, né? E, cara, não é desse jeito. E aí ele pegou, gente, e me receitou esse aqui, que é um tipo de colágeno que auxilia na manutenção da função articular. E olha, eu não vou dizer que foi uma mágica, mas algumas semanas depois eu não sentia mais nenhuma dor, gente. Nenhuma. Então, assim, depois que eu comecei a usar esses suplementos, a minha vida virou outra, tá? Eu não